respectiva porta, tá? Fundamentalmente, né, são esses dois. Eu consigo identificar cada ente que participa dessa comunicação. Então, o nosso servidor, ele tem que estar lá com a sua porta habilitada, né? Você vai acessar um determinado servidor pelo seu endereço IP e através da sua porta. E essa porta, normalmente, óbvio, o servidor lá está escutando essa porta. Tá? A gente poderia colocar aqui mais um endereço, no contexto de rede local, que é o endereço MAC. Mas nossas aplicações, como estão distribuídas, né, estão na internet, não faz sentido que uma máquina dentro de uma rede local tenha que saber qual é o endereço MAC de um dispositivo que está dentro de uma outra rede remota. Então ele precisa... Diga. Quando você fala endereço MAC, você fala o MAC address do notebook, do computador? Você fala o MAC address? Isso, exatamente. Esse endereço que está gravado aí na placa de rede de todos os seus dispositivos, ele só tem sentido local. Tá? Tem sentido ali dentro daquela rede local. Não faz sentido você descobrir qual é o endereço MAC de um servidor que está na web. Você precisa saber qual é o endereço IP, que é normalmente fornecido através de uma resolução de endereços, através do serviço DNS, que vai fornecer o endereço IP, e, claro, solicitando através de uma porta conhecida, por exemplo. Tá? Então, precisamos identificá-los, né, através de alguns endereços. Que isso aí vai ser importante mais à frente para a nossa disciplina. Precisamos de uma linguagem, de uma gramática comum, óbvio, né? E qual é essa gramática, essa linguagem aqui no contexto de comunicações? O que a gente utiliza em comum? A gente utiliza aqui uma pilha de protocolos, né? Que é o TCP/IP. Né? E esse IP pode ser IPv4 ou IPv6. Né? Então é essa pilha comum de protocolos que a gente tem que utilizar. Beleza. Sabendo que nós temos um identificador para cada um desses entes, sabemos qual é a linguagem, através dessa linguagem ou gramática comum, né, podemos estabelecer qual é a velocidade e o ritmo de transmissão. Tá? Eu tenho que estabelecer aqui com vocês esses critérios. Tá? Dependendo do protocolo que você vai utilizar em rede, eles utilizam um mecanismo completamente diferente para estabelecer essa velocidade, esse ritmo de transmissão. Por exemplo, tem protocolos que utilizam como base o TCP. E o TCP é um protocolo que eu costumo chamar de epicado. Né? Ele vai indicar para os entes que estão nessa comunicação, ou melhor, os entes se comunicam indicando para cada um desses entes qual é a velocidade e qual deve ser o ritmo de transmissão. Através de qual mecanismo? Por exemplo, através de um mecanismo que ele tem, de um recurso que ele tem, que é chamado janelamento. Ele vai falar para você, ó, só posso enviar 2.000 bytes antes de receber uma resposta. Você só pode enviar para mim 2.000 bytes antes de você receber uma resposta. Tá? Então eu estou acordando com o outro elemento que está lá do outro lado. Tá? Agora tem protocolos que não faz isso. Você necessita, a sua aplicação necessita estabelecer essas regras. Ou seja, tem aplicações de rede que você não se preocupa com mecanismos de velocidade de transmissão. E o próprio protocolo emprega isso para você. Agora, outros não. A sua aplicação tem que se preocupar. Por exemplo, você está rodando em cima de uma aplicação UDP. O UDP não tem nenhum mecanismo. Portanto, a sua aplicação tem que se preocupar com velocidade e ritmo de transmissão. E, claro, também com a questão aqui de confirmação ou recepção. Tá? O UDP não realiza confirmação nem recepção. Tá? Confirmação ou o mecanismo de confirmar a recepção. Tá? Então, há necessidade de estabelecer na própria aplicação. Tá? Beleza, pessoal? Isso é um ponto importantíssimo para a gente. Então, se eu for desenvolver uma aplicação, tem que
se é com base um protocolo de transmissão, camada de transporte, conhecido como UDP. Eu preciso me preocupar com essas questões. Agora, se a aplicação utiliza aí um protocolo que já realiza esses mecanismos aqui, ó, que é o TCP, então não precisamos nos preocupar, tá? Tanto, beleza? É um ponto importante. Ok, pessoal? Algum comentário? Podemos? Ok. Diga, meu cara. Pode voltar só naquela parte de língua e gramática comum, só dar uma olhada rapidinho. Sim. Essa linguagem aqui é o protocolo propriamente dito, né? Se eu for, qual é a pilha de protocolos? Vamos lá. Deixa eu até mostrar isso aqui mais à frente. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma pilha de protocolos que não tem vamos dizer, a capacidade de comunicar entre si. No passado, o que acontecia? Lá na década de 80, havia aquela disputa de qual, vou chamar aqui de linguagem, né? Ou linguagem comum que a gente tinha que adotar em rede, né? Você tinha uma série de protocolos nesse sentido. Por exemplo, Novell Network, tá? Quem trabalhou com, não sei se tem alguém aí que chegou a trabalhar com redes Novell, tinha redes Apple Talk, que tinha protocolos específicos, por exemplo, para gerenciamento de transporte. Tá? Nas redes Novell era SPX. Portanto, as suas aplicações, né, que vocês tinham que desenvolver, vocês teriam que conhecer esse cara aqui. Só que essa aplicação, muitas vezes, que era desenvolvida aqui em cima dessa pilha de protocolos, não era interoperável com essa outra pilha. Tá? É nesse sentido que eu quero dizer. Então, há necessidade de você acordar. Qual é? Vamos rodar com TCP/IP ou vamos trabalhar com SPX e IPX? É óbvio que, atualmente, qual é? Né? TCP, UDP e a pilha IP. Né? A pilha TCP/IP. Tá? Mas entenda que isso, lá no passado, não foi bem assim. Foi bem... a coisa era extremamente heterogênea. Tá? Sim, Ricardo, exatamente esse ponto. Quando você está trabalhando com socket lá, né, com socket, né, você precisa, muitas vezes, estabelecer os processos de confirmação e recepção. Exatamente. Tá? É esse ponto mesmo. Vamos lá. Então, aqui, ó. Temos aqui um protocolo, que esse aqui é o IPv6, cabeçalho IPv6. Tem aqui o formato dessa mensagem IPv6, né? Desse cabeçalho IPv6, que é o que a gente está migrando. E semana passada, eu não sei se eu cheguei a comentar, eu acredito que não, foi semana passada, na quarta-feira, esgotaram os endereços de IPv4 aqui do Brasil. Na verdade, não. Na verdade, da América Latina. Tá? Ou seja, se hoje você precisar de algum endereço IPv4 público para utilizar, não tem mais. Tá? Você tem que entrar numa fila de espera. Se alguém desistir daquela faixa ou daquele endereço IP, você pode adquirir, dependendo da sua colocação aí. Então, não tem mais endereço IPv4 no Brasil. E é esse cara aqui que a gente vai trabalhar. Tá? E nessas trocas de mensagem, o que nós temos lá? Olha aqui, por exemplo, temos os destinatários, temos o remetente, né? Temos os endereços dos respectivos destinatários e remetentes. E claro, aqui nesse cabeçalho IP, né, temos endereço IP de origem e endereço IP de destino como um dos principais endereços. Tá? Eu vou, nas primeiras aulas, a gente vai trabalhar basicamente com essa parte mais de baixo, depois fazendo uma conexão aí com o WebSocket ou WebSocket aí,
que o Ricardo comentou. Tá? Claro, tudo isso, uma vez estabelecido, essas regras, qual é o protocolo que você vai utilizar, que já tem, obviamente, suas regras pré-definidas, né, de identificação desses entes, você precisa, agora, converter tudo isso para ser transmitido no meio de transmissão. Esse meio de transmissão aí pode ser uma fibra ótica, pode ser cabo patrensado, ou ar, não importa para a gente aqui. O que a gente tem que entender é que tudo isso vai ser codificado de alguma forma para ser transmitido no meio de transmissão, independente de qual seja esse meio de transmissão. E a gente não está preocupado tanto com essa camada mais inferior. Tá? O que mais nós temos? Já até comentamos um pouco sobre isso. Né? O controle de fluxo. Esse controle de fluxo aqui é importantíssimo para a gente. Né? Que vai gerenciar o quê? Isso aqui vai depender do protocolo, tá, pessoal? Felipe, não, sem nenhuma objeção, tá, Felipe? É o critério que eu estabeleço, no máximo 10. Se tem um, tá ótimo e segue o barco. Tá? Controle de fluxo gerencia aqui a taxa de transmissão dos dados e define quanta informação pode ser enviada. Tá? E a velocidade com que ela pode ser entregue. Isso aqui é importantíssimo. Novamente, se você está utilizando o TCP, esse tipo de coisa é estabelecido. O UDP não possui nenhum mecanismo de controle de fluxo. Tá? Ele se a gente der uma olhada aqui, ó, vou até mostrar isso para vocês no Wireshark. Só um momentinho. Vamos lá. Isso aqui eu recomendo fortemente que vocês também tenham o Wireshark aí no computador de vocês, tá? Para que vocês possam fazer análise de tráfego. Tá? Olha aqui, ó. Basicamente, qual é o protocolo que nós estamos utilizando aqui nessa transmissão? É o UDP. Tá? Você perceba que só tem UDP aqui. Por que UDP? Nós estamos estabelecendo uma comunicação onde não há necessidade de realizar confirmação. Tá? Estamos fazendo um multicast. Tá? Transmitindo em streaming aqui. Então não há necessidade de confirmar o que vai aparecer para você. Vamos lá, como é que se sabe? Né? Olha aqui, ó. Aí é uma exigência da aplicação, tá, Isabela? Qual é o nome do professor? Francisco. Desculpa, Danilo. Desculpa. Wireshark, acho que você estava perguntando do software. Desculpa. O negócio aqui é complicado, tá vendo? A aplicação que eu estou utilizando aqui é o Wireshark. Tá aqui. Meu nome é Francisco, para quem chegou hoje. Vamos lá, deixa eu só completando aqui a pergunta da colega, né? Vamos lá. Isabela, né? Como é que você sabe qual é a aplicação, se ela usa o TCP? Isso é requisito do desenvolvimento dessas aplicações. Aqui eu sei, tá? Como é stream, é vídeo sendo transmitido, é voz sendo transmitido, não faz sentido você utilizar como um protocolo de gerenciamento do transporte um protocolo que realiza a confirmação. Tá? Claro que aqui no nosso chat não dá para fazer muito isso, né? Mas aqui o vídeo que você está vendo, a voz que você está ouvindo nesse exato instante, ela está sendo transmitida com um protocolo não confiável, que não garante a entrega. Tá? Não garante a entrega.
E o que acontece muitas vezes? Uma vez ou outra aqui a coisa trava, né? Trava aí, você fala, professor, a tela aqui, sua voz metalizou, não deu para entender, cortou sua voz. Tá? O DP não está preocupado com isso. Mas você, tendo contato com essa aplicação, você percebe que deu ruim. Né? Então, você vai ver que tem aplicações que necessitam aqui de rodar dessa forma. Tá? Por exemplo, essa aqui está rodando via o DP. Está aqui, ó. User Datagram Protocol, protocolo de datagrama de uso. Então, cada transmissão ela tem um código. Por exemplo, o código UDP transmite vídeo, mas não tem aquele retorno de confirmação, é isso? Isso, exatamente isso. Não vai ter a confirmação. Tá? Então, perceba que aqui as aplicações não têm confirmação. Então, já apareceu aqui também. Tá? Aí você vai ver que outras, por exemplo, eu vou pegar aqui acho que não tem nenhum HTTP aqui, não. Vou pegar um TCP, deixa eu ver se aqui é. Pegar aqui, ó. Eu tenho uma camada aqui que está uma camada segura, né? Provavelmente de alguma aplicação que necessita que você tenha aqui um transporte seguro, criptografando a aplicação. E aqui, ó, perceba o seguinte, tem esse protocolo de transmissão, no caso do TCP, um protocolo que garante a entrega. Ele tem outros mecanismos, ó, mecanismos aqui de sequenciamento, mecanismos de confirmação. Tem aqui, ó, mecanismos de janelamento. O que é o payload aqui? Aqui, ó. Payload, na verdade, esse aqui não dá, porque o payload pode criptografar. Payload ele está criptografado. Mas o payload é carga útil. É carga útil. Entenda isso. O dado também. Então, imagine que você está lá num site qualquer, que é dado útil daquele site. Sei lá, a imagem, está lá o registro daquele site. Né? Isso é carga útil. Enviar o áudio. Boa pergunta. Você envia o áudio, só o áudio, né? O áudio gravado. Eu acredito que esse transporte, no transporte oficial, como ele é gravado, você utiliza ali TCP. Tá? Agora, quando é algo nem o real, é o UDP. No geral, é o UDP. Dificilmente vai ter algo assim, eu digo, daquelas aplicações mais massivas em TCP. Eu acredito que seja TCP mesmo, porque esse áudio, muitas vezes está armazenado em algum lugar, né? Está armazenado em seu site em outro lugar. Então, a necessidade de saber realmente se segura o áudio. Então, você precisa de informação. Então, pense o seguinte, professor. Deixa eu ver aqui. Sim. Pode haver. Exato. Implementando aqui o Augusto, bom. Se a sua aplicação não tem requisito aí de compatibilidade, não se preocupa se o cara vai chegar ou não. Claro que existe sempre um limite para isso. Quando você vai trabalhando com aplicações de mental, por exemplo, você só pode ter mais de 1% da sua qualidade aí da sua transmissão. É péssimo. Dependendo do vídeo, tem um vídeo aí no máximo 3%. Pode ser perdido. Não tem problema. Agora, não, transação bancária, por exemplo, uma transação bancária, faz sentido, fica perdendo no pacote aí. São suficientes aí mecanismos para confirmação. Olha, aqui, ó, que vai utilizar mesmo, né? O payload vai estar criptografado.
criptografado, vai ter lá o SSL, o SSL, hoje o TLS. Né? Isso aqui, ó, imagine o seguinte, você utiliza todos esses protocolos internamente lá para a sua aplicação bancária. Só que o payload, novamente, por exemplo, um extrato bancário que você está enviando, recebendo, sei lá, né? A carga útil está criptografada. Você tem aqui, ó, TLS, criptografando tudo isso, criptografando esse payload para você. Mas ele vai utilizar nada de suporte, um protocolo aí confiável. Normalmente se utiliza TCP, chamada de internet IP, e aí o restante vai depender de que tipo de rede você está. Beleza, pessoal? Professor, esses números aí embaixo aí, tipo, esse aí que tá em azul. Não, aqui ó, embaixo. Aqui. 424, BB, 29, C0. Eles são. Aqui, ó. Esse código aí é como se fosse. Por exemplo, é o dado que você está transmitindo. Tá? Só que esse dado está sendo transmitido de forma criptografada. Como se ele fosse criptografado. Tá, entendi. É o código dele criptografado, né? Isso. Agora tem outras camadas aqui, por exemplo, apesar de mostrar que codificado, o Wireshark consegue realizar a decodificação. Por exemplo, aqui, ó. Se eu olhar para o... Vou pegar o IP aqui. Ó. Esse cabeçalho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o endereço IP. Ó. Isso aqui, ó. É 192.168.15.145. Foi de alguma forma codificado. Tá? Ele recebeu codificado. Deixa eu selecionar aqui. Tá? Por exemplo, esse 0800 aí. Tá? 2 pontos. Está codificado e o Wireshark decodificou. Mas isso aqui não está criptografado. Tá? Endereçamento IP não está criptografado. O que está criptografado aqui é justamente o payload. Tá? A carga útil está criptografada. Então eu tenho que exibir alguns cabeçalhos da internet. Imagine o seguinte, você mandar uma carta para um destinatário onde o endereço do destinatário está criptografado. Né? Ficaria complicado aí, né, a entrega. Portanto, tem alguns cabeçalhos que são utilizados para controle dessa transmissão. Preciso identificar a origem e destino. Tá? E tem outros cabeçalhos para controle do gerenciamento da transmissão. Né? Precisa aí do cabeçalho aqui, por exemplo, TCP nesse sentido. Tá? Ok, pessoal? Bacana os questionamentos de vocês aí. Nossa, que método de acesso. Vamos lá. Aqui, ó. Você também, dependendo da aplicação, você tem aqui estabelecer o tempo limite de resposta. Tem protocolo, no caso, TCP, já tem isso. Tá? Agora, o DP não tem isso, tempo limite de resposta. Portanto, sua aplicação, de alguma forma, tem que ter aí programado, né, essa função de vocês, estabelecer qual é o tempo limite de uma determinada resposta utilizando um protocolo de transmissão, o DP. Tá? Agora, no TCP, ele já tem dentro do seu protocolo de gerenciamento. Beleza? Professor, por exemplo, a confirmação do WhatsApp, propriamente dito, seria: você manda o protocolo TCP, aí confirma que recebeu a mensagem, aí o seu programa vai ler o recebimento da mensagem e vai deixar ticado de azul que foi confirmada a leitura. Exatamente. Ali tem que ser algo semelhante ao WhatsApp, né? É exatamente aquele processo. E certamente ali ele utiliza também o TCP. Pô, eu enviei a mensagem para o cara, né? Qual é o tempo limite de resposta lá daquela aplicação? Pô, o cara visualizou, ótimo, né? Marca como confirmado. Mas se o cara, mas se é uma mensagem de texto, né?
ali ele está utilizando TCP. Entenda que eu estou falando aqui de mecanismos de transporte, do gerenciamento, é independente da aplicação. Tá? É independente da aplicação. É um texto que está sendo transmitido. Então, sempre ali, se é um texto ali no WhatsApp, certamente é o DP, TCP. Tá? Vou exemplificar isso de outra forma aqui para vocês. Aproveitar e pegar, inclusive, o Packet Trace. E vou já mostrar como é que ocorre isso. Vou salvar aqui. Deixa eu ver. Deixa aqui mesmo. Vamos lá. Ó, já aproveitando, mostrando aqui como é que ele funciona. Isso aqui é o Packet Trace, bem tranquilo de se utilizar, bem intuitivo. Tá? Aqui no canto esquerdo inferior, temos aqui ó, os dispositivos de rede. Network Device, os dispositivos de rede, são eles roteadores, switches, hubs, dispositivos wireless, firewall, tá? E emuladores de WAN aqui. Aqui temos os dispositivos finais, por exemplo, servidores, temos aqui servidor HTTP, DC, servidor Merak, tá? Que depois a gente vai tratar mais à frente disso também, dando alguns exemplos. Alguns dispositivos de voz, tablet e dispositivos wireless. Olha, eu tenho até Grace, vou fazer o seguinte, eu vou subir, vou ver se está rodando, eu acredito que está rodando meu servidor de VoIP, eu vou deixar preparado isso para a semana que vem, porque não é fácil responder assim, tá? Deixa eu ver aqui se está com o meu servidor de voz aqui. Acho que eu tenho um servidorzinho. Tem vários passos. Você tem protocolos, são chamados protocolos de sinalização. Você tem outros protocolos de transporte propriamente dito. Tá? Mas entenda o seguinte, por incrível que pareça, o principal protocolo que a gente utiliza hoje para esse tipo de aplicação, a base dele é bem parecida com o HTTP. Pelo menos o processo de confirmação, de estabelecimento de uma chamada, é bem semelhante. Inclusive os códigos de erro utilizados é bem parecido com o HTTP. Tá? Então, se você pensar mais ou menos como funciona uma aplicação, na verdade um HTTP, você vai ver isso. Deixa eu ver se eu tenho um aqui, pessoal. Você nem está rodando mais topologia. Mas o que eu vou fazer? Não está rodando porque eu fiz uma atualização aqui. Eu preciso fazer essa integração novamente. Eu prometo para a semana que vem subir o servidor de VoIP. Eu mostro essa troca de mensagem para vocês. Mas basicamente é o DP. Tá? Alguns processos de estabelecimento de chamada, de confirmação, aí a gente precisa de um protocolo confiável. Mas no geral é o DP. Tá? Mas aqui, ó, vamos pegar o exemplo que a gente está estabelecendo agora. Tá? Nós estamos estabelecendo uma conversa e certamente essa conversa seria o DP. Tá? Aqui, ó. É basicamente em cima desse cara aqui. Claro que tem uma série de outros protocolos, outras coisas aí rodando por trás, um processo de confirmação. Não é tão simples. Tá? Deixa eu até gravar a sua pergunta aqui, porque ela é importante. Não, IP de destino. Como é feita essa troca de pacote? Ok. Ó, dados bancários, como você necessita, a sua aplicação exige aí que exige a confiabilidade, né? Como protocolo de gerenciamento do transporte é TCP. Gerenciamento do transporte é TCP.
Tá? Mas entre essa camada de gerenciamento do transporte e a sua aplicação, você tem ali, normalmente, um ou outro protocolo que garante a confidencialidade, né? Que é o TLS. Por isso você baixa aí o certificado digital no seu computador, tem lá o TLS ali. Tá? Eu adoraria explicar isso aqui para a Gleice agora, mas eu preciso subir o servidor e é muita coisa. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, eu vou tentar explicar rapidamente aqui. É o seguinte, quando você coloca lá um telefone aí de uma pessoa, né, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que contatar o que é chamado servidor proxy. Tá? E esse servidor proxy aí vai te contatar com o usuário final. Isso baseado principalmente, vamos imaginar, com um endereço IP. Tá? Então esse servidor proxy contata o outro usuário lá através de um endereço, através desse endereço IP. E pergunta para ele, inicialmente, se ele está disponível para estabelecer uma ligação. Né? Obviamente, se ele está disponível, ele envia uma resposta para o servidor proxy, e o servidor proxy encaminha de volta para você, usuário que iniciou a ligação, essa resposta. Beleza. O servidor proxy fala para você, ele está disponível. Aí sim, você pode, uma vez que o servidor proxy informou isso para você, você abre uma chamada do servidor proxy novamente, estabelece essa conectividade origem-destino. Na hora que todo mundo estiver de acordo com o protocolo a ser utilizado, qual é o controle de fluxo, com os mecanismos de controle de fluxo, com o codec a ser utilizado, ou seja, vou chamar, aquele software para realizar a conversão analógica e digital, se todos eles, origem e destino, ou vice-versa, ponto A, ponto B, estão concordando com isso, né, com todos esses elementos, então a chamada pode ser estabelecida. Uma vez que todo mundo concordou com esses critérios para estabelecer a comunicação, a origem pode estabelecer comunicação direta com o destinatário e vice-versa. Tá? Só que nesse processo, eu começo a enviar pacotes em cima de UDP. Tá? E, frequentemente eu vou confirmando se os usuários estão ativos nessa rede. Os pontos estão ativos, a origem e o destino estão ativos, vão continuar confirmando. Uma vez que eu desejo encerrar uma ligação, eu mando um pacote para o servidor proxy e para o destinatário e encerro essa ligação. Mas sim, tem uma forma de receber essa ligação. Sim, pode ser que ele aceite ou não. Tá? Tem vários critérios. Você pode configurar isso no seu próprio servidor VoIP, né, para aceitar ou não determinadas ligações. Você pode configurar no destinatário também. Né? Olha, se você for... ele aí misturou o negócio. É mais fácil gerenciar VoIP usando um Firewall. Cara, aí são coisas distintas, né? Só que, quando você tem um Firewall dentro desse ambiente, né, com VoIP, a coisa não é tão simples gerenciar isso, né? Você precisa liberar algumas portas, na verdade uma série de portas lá no seu Firewall para estabelecer a comunicação. Por que disso? Porque na hora que você estabelece uma comunicação lá com o cara que está lá do outro lado, existem as portas dinâmicas que são abertas, que são utilizadas para as ligações VoIP, e você precisa configurar no seu site, no seu file, especificar quais são essas portas que podem ser abertas por determinadas origens ou destinos. Tá? Então, essa integração é um pouco complicada mesmo. E aí você tem que... O cara que está mexendo com o VoIP tem que saber quais são as portas.
Tá? Quer ver? Eu já tenho aqui. Lembrei, pessoal. Eu tenho aqui, inclusive no Packet Tracer, que funciona. Peraí. Quer ver? Isso, você vai ver que... opa. Quer ver? Acho que eu tenho uma aqui, cara, que funciona isso. VoIP. Eu espero que esteja funcionando. Se não... Acho que esse aqui não. Se não tiver, semana que vem eu subo o meu servidorzinho e... Vamos ver se esse servidor aqui está funcionando. Eu quero configurar uma rede desse tamanho, hein, professor? na pré-aula. Deixa eu ver aqui se esses caras estão. Acho que estão funcionando aqui. Só para vocês terem ideia, né? Vou até colocar aqui no modo simulação. Você vai ver que antes de transporte da voz propriamente dito, uma série de pacotes precisam ser encaminhados. Ring out, ou seja, está chamando o cara lá. Deixa eu colocar aqui no modo simulação. Vou fazer isso de novo. Fechar aqui. Só um momentinho, pessoal. Deixa eu só deixar no ponto certo. Olha a câmera aí, Marcelo. Valeu, Cachorro. É nóis, tamo junto. Só para você ter ideia, você tirou o telefone do gancho, um pacote é gerado. Tá? E vai ser encaminhado para quem? Para um servidor que a gente costuma chamar aqui, para resumir a história, de servidor proxy. Esse protocolo aqui, ó, no caso é um protocolo proprietário chamado SCCP. Tá? E como base, ele utiliza protocolo de gerenciamento TCP. Tá? Eu vou dar só para vocês terem ideia, aqui SCCP, esses protocolos aqui em laranja estão sendo trocados com... deixa eu até tirar umas coisas aqui, senão bagunça. Não se preocupe com isso, tá, pessoal? Porque a curiosidade aqui, eu acho que o tema é interessante e ajuda também a explicar aqui uma série de coisas. Deixa eu ver aqui outros protocolos que eu vou retirar. CCH, VTP, eu acho que... TACAX, NTP, LDP, TCP, UDP, UDP, H323, percebe, ok. Dá um play aqui. Se preciso tirar mais algum. Não tem nada disso aqui, mas vamos lá. Perceba aí, ó, tá sendo enviado uma série de pacotes. Esses pacotes, primeiro, são enviados para o servidor proxy. O servidor proxy, ele contata o dispositivo final, tá? E aí, ó, tem uma série de pacotes TCP só para estabelecimento da chamada, tá? E, ó, aí eu vou lá no telefone de destino, acho que é esse aqui, deixa eu ver. Vou ver aqui, vou colocar novamente o número aqui. Ó, cada número que eu estou discando aqui é um pacote que está sendo gerado, tá? Então perceba que não é coisa simples. Pra cá. Montar não é. Perceba, ó, vários pacotes aí só para estabelecimento da comunicação. Pera aí, vamos lá. Vou ver se o outro cara aqui já... Ó, já tá tocando o telefone do outro cara. Tá? Do outro lado. Tá tocando. Vou abrir a chamada. Abrir a chamada. Tirando o telefone do gancho, um outro protocolo. Tá?
entra aqui, que é o SCCP. Perceba que eu estou num processo ainda de estabelecimento dessa chamada. Tá? Vamos lá, vou dar um play aqui. E aí depois que o servidor proxy também recebeu essa solicitação, a nossa mensagem, né, a nossa voz pode ser realmente transmitida. Então existem protocolos de estabelecimento de sessão e outros protocolos de transporte de mídia, propriamente dito. No caso aqui, ó, o RTP.